Tudo que o homem chama de progresso é envolvimento insustentável. Nós não nos cansamos de mostrar os danos que esse asfalto derivado de petróleo pode estar causando aqui, e está com certeza, no que o homem chama de rodovia, estrada dos automóveis. Os automóveis que queimam petróleo, que tem os pneus de borracha que é feito de petróleo, que anda numa estrada de petróleo. E o petróleo é o segundo lixo da natureza. Está aí o automóvel queimando, transformando fumaça, o petróleo em fumaça, pó, que vai para os pulmões dos seres vivos. E eu me refiro aos seres vivos porque os vegetais também respiram, transpiram. E esse pó do petróleo, da queima de petróleo, da borracha de petróleo, vai bloquear os poros de respiração, transpiração e fotossíntese das plantas. E aqui nós, no acostamento da rodovia, estamos vendo essa peça de ferro, que certamente é uma ideia do americano, é chamado de guarda-rei, provavelmente para evitar que o carro que perde a direção aqui na pista caia no abismo aí. Ele seria a primeira proteção, só que é ferro se chocando contra as ferro. Nenhuma forma de vida fica viva. A BR-304, quilômetro 243. E nós estamos vendo que tudo aqui é destruição. Imagina essa paredinha aqui que eles fazem aqui, que é para direcionar a água da chuva para um determinado ponto. É feita de cimento. Para quem não sabe, o cimento é uma pedra transformada em pó. Em altas temperaturas, grande desperdício de energia para fazer o cimento. Aí depois o homem manda o cimento para cá e ele junta de novo a areia para virar pedra de novo. E a gente sabe que a terra foi criada a pedra, mas ela só tem algum valor em meio ao universo porque tem vida. E tudo isso aqui é contra a vida. O ferro, a quantidade de energia, o ferro é pedra, a quantidade de energia que se gasta para transformar a pedra em ferro. Ou seja, tirar na mina o ferro e torná-lo peças como essa que a gente está vendo aqui, que eles chamam de guarda-rei, porque certamente é uma ideia do americano e não existe tradução no português. E o guarda-rei significa sustentar os carros para eles não se despencarem no abismo. E esse abismo foi criado pelo homem, porque aqui é um aterro, onde o homem tirou o solo e o subsolo, onde nasce vida, e jogou aqui para fazer o aterro, para diminuir as irregularidades do terreno por onde vai passar o veículo, queimando petróleo. E alguém não sabe, mas se alguém medir a temperatura aqui no asfalto, é 4 a 5 graus maior do que ali. Mesmo na área que não tem plantas. E se tiver plantas, essa diferença é muito maior. Se tiver uma cobertura vegetal fazendo sombra, não é o caso disso aqui agora, porque as plantas estão peladas, cinzentas, sem clorofila, sem vida, sem folhas, contrariando a lei da física e a lei da vida orgânica. A gente vê que a planta não tem água, ela morre. Aqui no asfalto nem planta tem, nem tem água. Qualquer água da chuva que bater aqui nesse asfalto, ela vai escorrer por lado, porque a gente vê que a estrada é mais alta no meio, exatamente para poder dar essa drenagem de água. E mesmo assim, a água da chuva que cai aqui, qualquer água que se infiltrar nesse asfalto, vai destruir, vai soltar a liga do asfalto e vai criar aquelas crateras, porque o asfalto também não sustenta a chuva. Embora seja parcialmente
impermeável, qualquer infiltração de água da chuva aí destrói a obra do homem. Mas a gente vê que tudo é envolvimento insustentável. Carro e mais carro, queimando petróleo, e o homem não consegue se desvencilhar do petróleo, porque ele precisa ter o asfalto de petróleo para fazer a estrada. Porque os automóveis dele só andam bem se for no asfalto assim, numa estrada regular, onde não tem a água, não tem a lama, não tem a pedra, não tem a vida, não tem a matéria orgânica. E aqui a gente está vendo a lona plástica, que é de petróleo. E hoje a gente já viu disso até em outros vídeos. Isso aí nunca vai se integrar à natureza, porque não faz parte da natureza. Vai virar microplásticos, partículas microscópicas, que vai penetrar na seiva das plantas, no sangue dos animais. E só tem um único benefício. Hoje o plástico tem apenas uma utilidade. É na captação e armazenamento de água da chuva no lugar onde chove pouco. É o caso daqui. Porque a gente sabe que, já disse em outros vídeos, que a água da chuva é um fluido de baixa viscosidade e grande massa específica, e todo fluido toma a forma do seu recipiente. Todo fluido é capaz de escoar. E o homem precisa de água, a exemplo de todas as plantas e de todos os animais, todos os dias. E não é qualquer lixo. Tem que ser água da chuva, água doce, no estado líquido, que foi criada como o terceiro elemento da natureza. Então nós acabamos de confirmar que só existe uma utilidade para o plástico: impermeabilizar o terreno na época das chuvas e forrar as cisternas para armazenamento de água da chuva. Impermeabilizar o terreno para fazer uma área de captação de água. Nós sabemos matematicamente que quando cai 300 milímetros de chuva aqui, cai 300 litros de água por metro quadrado. E se você tiver uma lona para captar essa água diretamente da nuvem, essa água, 100% dessa água precipitada na lona impermeável vai chegar à cisterna de armazenamento forrada com lona e coberta com lona. Então é água totalmente pura, captada do sol. Então a gente vê que mesmo o homem, a industrialização do homem que cria lixos, como é o caso do plástico, ele pode ter uma destinação útil, correta, se for utilizada nessa área do Brasil, onde chove no máximo durante 5 meses do ano, e o ano tem 12 meses, e a planta precisa de água todo dia, e a água foge daqui naturalmente. E para essa água não fugir, e a gente ter essa água pura, tal qual vem das nuvens, em quantidade e qualidade, para o abastecimento urbano e para a produção de alimentos, é preciso captar e armazenar ela de forma racional. A gente sabe, por exemplo, que 80% da água da chuva precipitada nesse asfalto meio impermeável, ele vai escorrer de imediato para as laterais. Mas se isso aqui fosse uma lona de plástico, uma lona impermeável, 100% da água da chuva precipitada na lona ia ter que ir para algum lugar. E ela só pode ser guardada sem fuga, sem contaminação, se for armazenada em uma cisterna, como a gente disse, um buraco no chão retangular, que tem um camisão de lona e forrada com lona.
Então essa água nem foge para baixo, nem para os lados, nem para cima, para a atmosfera. É água totalmente pura, captada e armazenada integralmente. E como a gente disse, é a única forma racional, segura de se utilizar o plástico. Captação de água, porque 80% do nosso sangue e 90% da nossa massa encefálica são água. E não é qualquer água, é aquela água que Deus criou como tal. Água no terceiro elemento, que é água no estado líquido. Água sem sal, não é água do mar, porque o homem não sobrevive com água do mar. Nem tem capacidade de dessalinizar a água do mar para produzir alimentos. Porque para produzir 1 quilo de feijão, o Brasil gasta mais de 11 mil litros de água. Para produzir 1 quilo de feijão, lá no lugar onde chove, que é a água da chuva. Imagina se ele for dessalinizar a água do mar, porque a gente sabe que aqui mesmo fora do mar, onde tem água salgada, e tem, já por conta da degradação ambiental, porque nós somos seres vivos de água doce, fora dos oceanos. Ele tira 1000 litros de água salgada de um poço tubular e só aproveita 300. Os 700 litros são desperdiçados, são jogados em tanques ou em cima da terra onde a vida é de água doce. Então vai matar, vai acelerar a morte da vida animal e vegetal nas terras emersas fora dos oceanos. É o processo de dessalinização que o homem chama de aquecimento. Na realidade está com os dias contados. O homem está com os dias contados com sua tecnologia do absurdo de fim do mundo. Porque tudo que ele faz, está aqui a prova, é envolvimento sustentável. Qual é o animal e planta que se beneficia com esse asfalto? Nenhum. Que se beneficia com o automóvel queimando petróleo? Nenhum. Pelo contrário, nós estamos destruindo os elementos do clima. E a planta é um deles. A planta é o 5º elemento da natureza. E como a gente pode ver, não existe planta alguma, nem animal aqui. Até a formiguinha que passar aí nesse asfalto, ela vai morrer, se não morrer queimada, porque a temperatura é altíssima. E a gente está sentindo até aqui na sola do sapato, como é quente o asfalto. Porque é preto, absorve muito calor e luz do sol. Então o animal passar aí, a formiguinha, ela não vai conseguir atravessar toda a pista, porque ela vai morrer queimada, assada. E se o automóvel passar com os seus pneus por cima dela, ou de qualquer outro ser vivo, ele vai ser destruído. Inclusive o homem, se estiver aí nesse meio, como eu estou caminhando aqui, e pode acontecer se Deus não me proteger, de um animal desse dirigindo um veículo desse, às vezes drogado, depois de fumar um cigarro de maconha, tomar uma garrafa de aguardente, resolver bater com o seu automóvel em mim. E aí eu vou me despedaçar. Felizmente eu ando sob a luz de Deus. E esse animal, que é movido às vezes pelo Satanás, lá dentro do seu carro, pensa que dentro do seu carro tem o mundo todo que ele precisa. Ele não me vê. E eu tenho cuidado de não ir para a trilha do carro, do automóvel. Então ele só vai bater em mim se ele desviar, que está dando a direção do seu veículo, seu trambolho de ferro, desviar para bater em mim, como bate nos outros animais aqui, que morrem dezenas por dia de animais, por exemplo, irracionais, o gado, bovino, o cavalo, o jumento. Tocou na trilha do carro do homem, é morte na certa. O homem também morre quando acontece um desastre desse no seu próprio automóvel. Então, o que ele chama de progresso, desenvolvimento, é envolvimento insustentável